Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estudos em FIIs. No vídeo de hoje vamos falar sobre o fundo da OGR, não é da Orama, tá pessoal? É da gestora OGR. Esse fundo hoje é um fundo de infraestrutura, um fundo ainda pequeno, mas ele está passando por um processo de crescimento e esse crescimento dos últimos meses está sendo bastante intenso, né? Realmente o fundo está pegando tração e isso vem refletindo na cota, beleza? Então, para quem não lembrar o ticker, é só lembrar do Old Gin, né? Aquele Brazilian Dry Gin, 10 years aqui. Esse aqui é um DIN aqui, para quem não lembrar, fica a dica, beleza? O que a gente vai ver nesse vídeo aqui? A gente vai analisar a parte geral, como é que foi a parte do fluxo de caixa, DRE do fundo, praticamente, o spread dele e a carteira, né? E aqui a gente vai falar uns temas bem interessantes sobre rentabilidade desse fundo em relação ao mercado de FIINFRAs, né? Como é que ele está posicionado aqui. Começando sempre pelas informações gerais. Então a gente tem sempre esse fluxo, né? Ou seja, geração, pagamento e reservas. Então esse fundo ele gerou entre 27 e 28 centavos nesse mês aqui, mês de fevereiro. Ele foi bastante auxiliado por um fenômeno de compressão do spread, que a gente vai falar no decorrer do vídeo, né? Mas, afinal de contas, ele pegou 13 centavos desse valor e pagou para os cotistas, né? Esses 13 centavos é um pagamento bem interessante para um fundo base 10. Isso representa, então, 17,8% de dividend yield anualizado, tá? Nível de pagamento super interessante. Além de pagar esse valor aqui, ele ainda conseguiu colocar 15 centavos na reserva do fundo. Essa reserva, então, o cofre do fundo hoje conta com 30 centavos. Valor também bastante interessante, daria para cobrir aí uns 3 meses praticamente de remuneração, mantendo o dividend yield à casa de 13 a 14. Então, fatos bem interessantes e positivos até o presente momento. O fundo segue negociando com desconto, né? Fechou o mês de fevereiro com 9,45. Hoje estou gravando esse vídeo aqui no dia 9 de março, fechamento sexta-feira, ele estava em 9,33, ou seja, PVP de 0,94. Ainda está numa condição bastante interessante, né? A cota não andou o suficiente para tornar esse produto ainda um produto com ágio. Basicamente, ele é quase o único FIINFRA que a gente tem que ainda negocia com deságio. Nos demais, a gente já viu que a cota andou bastante, tá? Ele teve um fenômeno de fechamento de spread da carteira, né? Eu vou explicar com mais detalhe o porquê. E nas demais variáveis, não tivemos grandes alterações em relação ao relatório anterior. Vamos analisar, então, o spread, como é que ficou? Primeiro, em dezembro, ele estava com um spread de 3,57, o spread de crédito dele, tá? Então, como é que esse spread andou? No mês de janeiro, ele fez algumas movimentações estratégicas, aproveitando o fenômeno justamente de compressão do spread durante o mês de janeiro, e algumas posições que estavam com o spread bastante comprimido aqui, que estavam com o spread bem fechado, dentre elas a Aeris e a Nemos, que eram posições com um nível um pouco de carrego de risco maior dentro desse portfólio aqui. O que ele fez? Ele pegou essas duas posições e diminuiu bastante a exposição em Anemos e a Aeris, né? Então, isso fez com que o spread de crédito dele fechasse para 2,83 no mês de janeiro. Não somente isso, o mês de fevereiro foi um mês bastante favorável para todos os FIINFRAs. Quem acompanha o canal aqui já viu os vídeos dos outros fundos, fenômeno basicamente de compressão de spread. Então a gente teve, na verdade, viu os spreads caindo de uma forma bastante drástica, um fechamento, né, bastante pronunciado de spreads em todos os fundos. Isso quer dizer o quê? Preço unitário jogando para cima, VP dos fundos aumentando. Então, olha só o gráfico desse fundo aqui, né? Em relação ao patrimonial, subiu bastante, né? Realmente o fundo descolou demais de dezembro para cá em relação a VP. Teve um ganho, sim, bastante pronunciado de VP, em função de valorização das suas debêntures em fevereiro, principalmente. Esse foi o principal fator que fez o VP desse fundo, né? Subir lá para 9,88, né? Bateu quase R$ 10. Histórico de dividendos dele está bastante interessante, desde que ele voltou a pagar, né? A gente tem que relembrar que esse é aquele fundo que ele tomou uma marcação a zero com uma debênture transitória da Americanas no mês de janeiro, acabou ficando aí 4, 5 meses sem distribuir, mas depois disso o fundo conseguiu se reorganizar e vem fazendo realmente um trabalho bastante interessante e consistente, né? Então esse machucado que ficou no fundo na forma de um VP mais baixo, que veio dessa época da debênture transitória da Americanas, né? Na verdade, se a gente analisa hoje, né, isso pode ser visto, né, cabe a avaliação de cada um, mas como até uma oportunidade, pois afinal de contas o fundo está bem diferente do que estava naquela fase inicial, onde o fundo estava recém-iniciando e tomou uma marcação a zero com uma debênture transitória, né? Hoje o fundo já está mais configurado, mais desenhado, está crescendo, né? Contratou formador de mercado, vem crescendo o número de cotistas, vem crescendo liquidez, né?
Tudo isso são fatores, né, que levam a crer que esse fundo vai continuar crescendo, né, e, logicamente, à medida que ele passe para o lado do ágio, imagino eu que a gestora vai chamar a emissão para estar aumentando o tamanho desse fundo aqui, né. Então, dito isso, né, a gente viu essa informação geral aqui, viu esse fechamento de compressão súbita, aqui esse fenômeno que aconteceu em todos os fundos, fechamento dos spreads, tá? Fechamento dos spreads significa, nos fundos de infra, aumento do preço unitário das debêntures, ou seja, o produto se valoriza, tá? Então a gente viu essas linhas gerais aqui, agora vamos voltar para a carteira do fundo. A carteira do fundo basicamente não teve alterações nesse mês que se passou, em fevereiro aqui, ele continua aqui na faixa de 18 debêntures, as debêntures têm níveis de carrego de entrada e também carrego marcado a mercado bastante interessantes, né? Vejo que aqui são debêntures legais, né? A média de carrego do fundo é alta, né? A duration dele 4,3 anos, e aqui a gente tem um pouco a alocação por rating setorial, né? Bastante distribuído também, o foco principal aqui, saneamento, né? Como a maioria dos demais FIINFRAs, energia, transporte e energia, petróleo e gás aqui. Rating também, os ratings aí acima de AA. Beleza? Então, essas são as linhas gerais. Agora nós vamos para a parte da rentabilidade, aqui que é o que a gente deve falar com mais critério. Então, esse fundo aqui, a gente acompanha ele desde o início do canal, né? A gente falava lá na época que esse fundo estava 9,10, 9,15, 9,20, né? A gente conversou bastante sobre esse produto aqui, ele estava com um nível de desconto bastante pronunciado, né? E recentemente, né, com esse rally que a gente teve em todos os FIINFRAs, o fundo de patrimonial subiu bastante, mas a cota andou junto na maioria dos fundos, né? Ele está menos descontado, mas o fato é, ainda segue com um nível de desconto bastante interessante. Então aqui a gente tem a cota histórica desse produto aqui, né? E logicamente, primeiro ponto, ponto número 1, valor descontado vai implicar sempre numa tabela de sensibilidade deslocada para uma taxa média mais fortemente positiva, né? Então, quando a gente compra um produto com desconto, certamente o nosso dividend yield on cost, né, para quem entrou nessa época aqui, ele acaba sendo muito bom, né? Então, esse é o ponto central da rentabilidade que a gente vai discutir aqui, galera. Até coloquei a tela aqui de fundo aqui do slide, para quem lembrar aí, quem lembra daquele episódio dos Simpsons lá, o monstro que comeu todo mundo, né? The Monster That Ate Everybody, né? Coloquei esse episódio aqui. E aí, para quem lembra, é um episódio bem engraçado dos Simpsons aqui. E aí eu coloquei aqui o Ojin, né? O fundo que ganhou de todo mundo, fundo que comeu todos os outros fundos aqui. No sentido de rentabilidade, ele se superou, né? Então, o fundo mesmo coloca esse mérito deles aqui, utiliza essa informação para fazer uma propaganda, né? E realmente é bastante válido, bastante justa essa propaganda aqui, pois não somente por nível de desconto, né? Ele tem essa rentabilidade acentuada, mais pronunciada, mas também porque ele tem um nível de carrego bastante alto no portfólio dele. Então, o somatório desses dois fatores tem feito com que hoje, nos últimos meses, praticamente tem sido o fundo que mais está pagando, né? E aqui está, né? Então, hoje, o monstro que pagou mais que todo mundo. Essa é a mensagem do vídeo. E vai continuar pagando? Bom, tem muita discussão sobre a Selic terminal, né? Ainda, né, não tem um consenso sobre isso. Vai ser 9,25, vai ser 9,5, vai ser 10, né? Em qualquer desses cenários, até o final do ano, o Ojin ainda está numa condição bastante confortável em relação a níveis de pagamento, tá? Então, a resposta seria, é bem possível que ele continue com níveis de remuneração bastante interessantes durante o decorrer do ano. Quando a gente analisa, então, né, ele ficou à frente de todos os produtos aqui, praticamente, até dos produtos que pagaram melhor, né, esse mês aqui. A gente pega o caso do XSpeed, que pagou na próxima banda superior, pagou 1,05. A gente pega o CPTI, que pagou 1,50, né? O CDI, que pagou 1,25. Então, todos ótimos níveis de dividend yield. Dividend yield entre 14 e 15, né? Mas hoje ele conseguiu esse dividend yield 17,8. Então, essa é a mensagem central que a gente fica aqui em relação a preço, né? O que está causando isso ainda é o nível de desconto. Veja que teve essa última queda recente aqui. Ele estava 9,45 e agora já está 9,33, né? Então, como eu comentei com vocês, o dividend yield dele, relação P sobre VP, está no presente momento aí em 0,94, tá? Então, hoje, the fund that ate everybody, né? Realmente, nesse mês aqui, o Ojin, ele realmente fez uma entrega diferenciada, não somente nesse, né? Mas basicamente nos 3 últimos meses o fundo tem entregando bastante, ainda mais agora, o fundo conseguiu fazer reservas, né?
Então vamos falar um pouco mais sobre as motivações disso aqui e como é que o fundo vem crescendo. Como eu falei para vocês, o fundo tem boas debêntures, essas debêntures foram bastante procuradas no mercado, então oferta e demanda, acaba tendo essa relação de oferta e demanda desbalanceada. Se você tem uma grande procura por esses produtos aqui, é natural que os produtos tenham compressão de spread, o spread caindo, o preço unitário sobe, e foi isso que aconteceu nessas maiores contribuições. Então, essa é a tabela de maiores contribuições. Aqui a gente tem o resultado do fundo por cota, né, em torno de 27 centavos, um resultado bastante interessante, sempre lembrando que esse fundo ele é redeado 100% para CDI através de mecanismo DAP, tá? Aqui o fundo nos fala um pouco do nível de emissões, de ofertas que teve no mercado primário, que foi de 36,7 bilhões de reais de debêntures incentivadas no mês de fevereiro. Aqui tem os produtos aqui que a gente já conhece, né, pessoal? Veja, a CPFL Energias, a PetroRio, né? A Vero, que inclusive a gente já viu no vídeo do juro, que eles montaram posição nela, né? O juro CDI também. Águas do Rio, né? Ou seja, aqui bastante empresas de energia, saneamento, telecomunicações, bastante conhecidas, né? Dentro desse mercado de FIINFRAs que fizeram emissões de grande monta no mês. Então, olha só, dentro desses 36 milhões, essa emissão da PetroRio aqui chamou a atenção, 2 milhões de reais emitidos, não somente isso, né? Essa emissão da Ecovias também, tem vários fundos de infra que tem ela no portfólio, emitiu mais 1 bilhão e 630 reais de debênture incentivada, e certamente a gente vai ver todos esses fundos que estão passando por emissões nesse presente momento, né, se servindo, comprando essas debêntures em oferta primária no mercado ou mesmo em secundário, tá? Então fica aqui esse heads up. Hoje, na verdade, não fez emissão ainda, né, porque a cota está abaixo do patrimonial, mas à medida que eles fizerem emissão, logicamente o fundo já está monitorando essas oportunidades em debêntures incentivadas, né, para montar um pipeline interessante de qualidade e está crescendo o fundo no futuro próximo. Presente momento, o fundo já negocia com uma liquidez melhor, já está em 182 mil, né? Então ele já está com uma liquidez intermediária, tá? Já está mais favorável à entrada de cotistas. O fundo vem ganhando bastante cotistas, já está com 2.500, né? Ano passado, esse fundo ele tinha 1.700, 1.800 cotistas. Então todos esses são pontos favoráveis, né? Para a negociação desse produto aqui na B3. Então a grande mensagem é essa, galera. A gente tem esse produto aí pagando mais que os demais, né? Isso é uma situação, basicamente, em relação ao dividend yield on cost, causada principalmente por dois fatores. Um deles é o preço, o desconto do fundo. O segundo deles é o nível de carrego desse fundo, que é um nível de carrego acentuado, beleza? Então, esses dois fatores têm feito o produto despontar. O produto contratou formador de mercado, aumentou a liquidez, está ganhando cotistas, desconto dele já chegou a 0,96, 0,97 de P sobre VP no final do mês, quase que acabou o desconto no final de fevereiro. E agora a gente viu a cota balançando um pouco ainda, né? Hoje, atualmente, está com 0,94 de P sobre VP. Vamos acompanhar como é que vai ficar essa relação de desconto. Minha opinião pessoal é que isso não perdure por muito tempo a mais. Afinal de contas, todos os demais produtos de FIINFRA já estão negociando ou no PVP ou com o ágio, né? Então esse é o último dos produtos que acabou ficando para trás. Acredito eu que isso vai ser muito transitório. Não é por muito tempo, esse produto já estará indo para o lado do ágil também, e aí, com certeza, o pessoal da gestora da OGR vai chamar a emissão e vai fazer crescer esse produto aqui. Então, esse vídeo não é recomendação, mas fica aí todos os pontos de atenção, né, os pontos fortes e fracos, a gente já falou aqui sobre esse produto, tá? Então, o vídeo de hoje era isso, galera. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus.